Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bem, o vídeo de hoje eu vou estar falando por que muitos testemunhos de Jeová não gostam desta gramática de Daniel B. Wallace. Aí eu vou abrir para vocês aqui duas gramáticas, mas uma é a propriamente dita do Daniel B. Wallace, a gramática do Daniel B. Wallace, página 319. Deixa eu abrir a página 1, né? Página 1. Essa gramática aqui, ó, uma gramática grega, uma sintaxe exegética do Novo Testamento. É uma gramática de grego avançado, né, para quem quer trabalhar com exegese, para quem já tem conhecimento de grego, para quem já quer buscar mais conhecimento, dar uma aprofundada. Isso aqui atualmente é uma das melhores gramáticas de língua portuguesa, ok? Mas por que os testemunhos de Jeová não gostam dessa gramática? Vamos lá para a página 319. Página 319, né? Aqui no meu PDF, mas aqui no 266, né, nós temos... É 319 mesmo, né? 319. Nós temos a explicação de João, né? Ele vai trabalhar sobre o artigo aqui. Antes disso, ele trabalha um monte no artigo. Só que nessa parte da gramática, ele fala que é o seguinte, aqui ele vai trabalhar a regra de Cowell, né? A aplicação da construção de Cowell em João 1, verso 1. Em João 1, verso 1, lemos em arque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Na última parte do verso, na oração kai, theos en hologos, João 1, theos é o nominativo, essa sigla aqui não estou lembrado agora, pois é anarto. Né? NP acho que é a regra de Cowell, alguma coisa assim. Pois é anarto. E precede o verbo, encaixando-se, portanto, na construção de Cowell. Embora pudesse não se encaixar na regra, pois a mesma diz que a definição é determinada ou indicada pelo contexto, não pela gramática. Se é indefinido, qualificativo ou definido, a questão será discutida. Em Theos, em João 1, verso 1c, é indefinido? Se Theos fosse indefinido, teríamos a tradução um Deus, como a tradução Novo Mundo, TNM. Se for assim, a implicação teológica seria uma forma de politeísmo, talvez sugerindo que o verbo fosse meramente um Deus secundário em um panteão de divindades. O argumento gramatical que o NP aqui seja indefinido é fraco, né? O nominativo é fraco. Por várias vezes, aqueles que defendem essa posição em particular, os tradutores da TNM assim o fazem, somente baseado no fato de ser o termo anartro. Eles, todavia, são inconsistentes. Anartro, pelo que eu entendi até hoje estudando gramática grega, anartro é quando você tem um substantivo que ele é definido, mas ele não tem um artigo. Então você tem hotheos, ele é definido. Theos, indefinido. Ou definido. Então, theos ele pode ser definido ou indefinido. E nesse caso, ele é anartro. Né? Então, ele basicamente seria isso. Eles, todavia, são inconsistentes, como RH Continence aponta. Olha só. No Novo Testamento, há 282 ocorrências de theos anartro. Em 16 lugares, a tradução Novo Mundo tem um Deus. Deus ou deuses. Em 16 das 282 vezes, seus tradutores foram fiéis a seu princípio. Somente 6% das vezes. Então veja que a tradução Novo Mundo, na época que ele escreve, isso aqui era a tradução de 1984, aquela edição de capa preta, eles seguem apenas 6% das vezes a regra que eles mesmos impõem ao texto. Né? Que eles dizem que tem que ser assim porque é assim. A primeira seção de João 1:18 oferece um lúcido exemplo da arbitrariedade do dogmatismo da tradução Novo Mundo. Theos ocorre 8 vezes, versículos 1, 2, 6, 12, 13, 18, das quais apenas 2 vezes vem acompanhado de artigo, ou seja, o verso 1, o 2, porém a TNM 6 vezes traduziu Deus, uma vez, um Deus, e outra vez o Deus. Se expandirmos a discussão a outros termos anartos no prólogo joanino, observaremos outras inconsistências. É interessante que a tradução Novo Mundo traduza Theos como um Deus sobre a base simplista da ausência do artigo, que sem dúvida é insuficiente. Seguindo o princípio anartro indefinido, teríamos arque, significaria um princípio, verso 1 e 2. Zoe, uma vida, verso 4 de João 1, verso 4. Para teu, de um Deus. Johannes, um João.
Theon, um Deus, no verso 6. Então veja, em João 1, verso 1, eles defendem que tem que ser um Deus, mas em outros locais onde que você tem essa mesma coisa, essa mesma construção gramatical, eles não fazem. Eles não fazem, né? Todavia, nenhum desses anartos foram traduzidos com um artigo indefinido, né? O que resta suspeitar-nos fortemente das bases teológicas que tal tradução. Segundo Dixon, se Theos fosse indefinido em João 1, seria o único pré-anarto verbal no Evangelho de João. Embora tenhamos discutido ser isso um tanto exagerado, o ponto geral é válido. A noção indefinida é atestadamente a mais pobre, nominativo pré-verbal, anartro, assim, gramaticalmente, tal significado é improvável. O contexto também sugere essa improbabilidade, pois o verbo já existia no princípio. Assim, é altamente improvável, pelo contexto e pela gramática, que o Logos fosse, de acordo com João, um Deus. Finalmente, a própria teologia do evangelista milita contra esse ponto de vista, em que há uma cristologia exaltada no quarto evangelho, o ponto de Jesus Cristo ser identificado como Deus. Conferir João 5:23, João 8:58, João 10:30 e João 20:28. Aí vamos lá, é indefinido e ele continua. Então assim, essa gramática do Daniel B. Wallace, ela trabalha vai nesse caminho. E aí a gramática aqui trabalha várias e várias partes. Eu só quero trazer isso aqui. Uma outra gramática que eu quero trazer para vocês, eu tenho ela. É o Manual de Língua Grega do Valdir Carvalho Luz. Esse aqui é o Manual de Língua Grega. Isso aqui é uma maior gramática em língua portuguesa. Veja que na página 318, olha que interessante o comentário que ele faz exatamente sobre João 1, verso 1. O clássico exemplo, vou aumentar aqui para vocês. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula de Theos en hologos, o verbo era Deus, de João 1, verso 1, em que o predicado, o substantivo Theos, está inarticulado, né, anarto, a expressar-se a substancialidade do sujeito articulado, hologos. Sua natureza divinal, não sua individualização, donde requer-se a tradução divino, jamais um Deus. Preste atenção, divino é uma tradução aceitável, jamais um Deus. É interessante, eu digo aqui para vocês, é interessante porque alguns testemunhos de Jeová, eles tentam pegar a palavra divino para se referir, olha, divino e um Deus é a mesma coisa. Só que o próprio um dos maiores gramáticos de língua portuguesa, eles falam que divino é uma tradução possível e jamais um Deus. Né? Porque um Deus na língua portuguesa, ele vai dar a ideia de um segundo Deus, né? Se é um Deus, você tem outro Deus. Você tem segundo Deus e por aí vai. Então, é muito interessante, né? Divino é aquilo que possui alguma divindade. Por isso que ele traduz o próprio Valdir Carvalho Luz no interlinear dele, ele traduz e o verbo era divino. Mas ele não traduziu e o verbo era um Deus. Por quê? Porque na própria gramática dele, ele não traduz dessa forma. Então, assim, peguei só uma parte, né? Ele vai trabalhando aqui a questão do artigo de maneira geral, mas aqui ele trabalha João 1, verso 1 de maneira clara, de maneira básica. Se a gente vai na gramática grega do Daniel B. Wallace, ele vai colocar páginas e páginas só falando sobre se era definido ou não. Então, estou mencionando aqui duas gramáticas que foram traduzidas para a língua portuguesa e que mostram, basicamente, dois autores aqui que estudam grego muito mais do que eu, mostrando que João 1, verso 1 tem que ser traduzido como o verbo era Deus. Forçadamente, né, vamos dizer assim, interpretando já divino. Aí você pega a tradução Novo Mundo, eles colocam e o verbo era um Deus. E na nota de rodapé coloca e o verbo podia ser também divino. E aí eles querem colocar como sendo a mesma coisa. Mas eles mesmos não fazem isso. Então por que não colocaram divino na tradução deles? Talvez a próxima edição faça isso, né? Quando fizer, eu acho que vai ter menos críticas. Bom, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. E fica aí a gramática que os testemunhos de Jeová não gostam, né? E as duas gramáticas que os testemunhos de Jeová não gostam essencialmente, né? É claro que eles vão falar, não, mas esses autores são trinitarianos, eles vão defender a trindade, por aí vai. Qualquer autor que discorde deles, mesmo que seja um estudo aprofundado, que é o caso da gramática do Daniel B. Wallace sobre o assunto, é inválido, né? E o manual de língua grega do Valdir Carvalho Luz
essa parte aqui para eles não existe, né? Então, vou fazer o quê? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto aí no campo de batalha. Fique com Deus e é isso aí.